nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, né? Mas primeiro eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, tá? Que nós estamos estudando, né, a Santa Palavra de Deus. Estamos aí no Antigo Testamento, não é fácil, tá? Então, compartilhe aí os nossos vídeos, peça para as pessoas se inscreverem, tá? Para a gente poder estudar a Palavra de Deus, ok? Nós estamos estudando os livros históricos, tá? Estamos estudando o livro de Crônicas, tá? O livro de Crônicas, ele repete muito algumas coisas que nós já estudamos em Samuel e em Davi. Perdão. Em Samuel e no livro dos Reis. Então, algumas coisas eu vou passar, porque nós já vimos, tá? Eu só vou pegar aquelas coisas mais importantes, tá? Que, mesmo que a gente já viu, é bom a gente reforçar, tá? Mas eu não vou me prender muito no livro de Crônicas, porque ele repete muito Samuel e Reis, ok? Nós paramos aí no capítulo 15, tá? Na aula passada. Hoje nós vamos ver a partir do capítulo 16, tá? Eles vão transportar a Arca da Aliança, ou seja, Davi, em procissão. Eu falei na aula passada, né? Tem gente que fala de onde que a igreja tirou procissão. A Arca da Aliança aí simbolizava o Santíssimo, que para nós hoje é a nossa Arca da Aliança hoje, que contém Deus, não é? Contém o corpo e sangue de Cristo. Então por isso que nós fazemos procissão dia de Corpus Christi. É o dia que o Senhor vai às ruas, e também no cerco de Jericó, né? Aí a igreja dá 7 voltas, como aconteceu lá em Josué capítulo 6. Então nós vemos aí, né? Nós vimos um pouco na aula passada, então nós vamos continuar no capítulo 16 do segundo livro de Crônicas, perdão, do primeiro livro de Crônicas, tá? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. Na Bíblia de Jerusalém, está na página 569. Tá? Diz aí: introduziram a arca de Deus e a depositaram no centro da tenda que Davi tinha armado para ela, como se fosse hoje a igreja para nós, onde fica o Santíssimo. Não é? Ofereceram diante de Deus holocaustos e sacrifícios de comunhão, ou seja, eles ofereciam a Deus, não é, um cordeiro, um animal, para expiar os pecados do povo, ok? Quando Davi acabou de oferecer esses holocaustos e esses sacrifícios de comunhão, abençoou o povo em nome do Senhor. Depois mandou distribuir a todos os israelitas, homens e mulheres, para cada um pão, um prato de carne e um bolo de passas. Já falei na aula passada que esse pão, essa carne simbolizam a Eucaristia. O corpo de Cristo, pão,
né, que vai se transformar no corpo de Cristo. Então, tudo no Antigo Testamento prefigura o Novo. Então, esse pão e essa carne já simbolizam a Eucaristia, ok? Lembrando que Davi representa o próprio Jesus, por isso que ele abençoa o povo. Ele é a figura de Jesus, por isso que Jesus é o filho de Davi, porque Jesus é da descendência de Davi, o Messias. Tá? Então Davi representa o próprio Jesus, por isso que ele abençoa o povo, ok? E dá o pão e a carne que depois vai ser simbolizado, vai ser, né, Jesus na última ceia vai fazer lá a Eucaristia, ok? O serviço dos levitas diante da arca. Os levitas são os filhos de Jacó, que representavam a classe sacerdotal e ofereciam a Deus os sacrifícios, ok? Davi colocou diante da arca do Senhor levitas encarregados do serviço para celebrar, glorificar e louvar o Senhor, Deus de Israel. Primeiro Asaf, aí ele começa a dizer os nomes, nós podemos passar, ok? Versículo 6. Os sacerdotes, né, não cessavam de tocar trombetas diante da arca da aliança de Deus. Naquele dia, Davi, louvando primeiro o Senhor, confiou este louvor a seus irmãos. Então aí ele vai louvar a Deus. Olha que louvor bonito que Davi ofereceu a Deus. Ele é tão bonito que eu quero ler com você, não é? Diz aí: dai graças ao Senhor, aclamai o seu nome, anunciai entre os povos seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Narrai todas as suas maravilhas. Lembrando, gente, que Davi, ele escreveu muitos salmos, não é? Então, aí ele já começa a louvar a Deus, não é? Salmos quer dizer louvor, não é? A Deus. Gloriai-vos de seu nome santo, alegrem-se os corações que buscam o Senhor. Procurai o Senhor e sua força, sem cessar buscai a sua face. De seus prodígios e das suas sentenças de sua boca, descendentes de Israel, seu servo, filhos de Jacó, seus eleitos. Porque Deus escolheu, não é, Israel como seu povo, desde lá, né, do Gênesis nós vemos, desde Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, né? É ele o Senhor nosso Deus, sobre toda a terra ele julga. Lembrai-vos para sempre de sua aliança, nós já vimos isso, a aliança de Deus com Israel. Deus fez várias alianças com seu povo, e ainda vai fazer uma outra, né, através de Jesus Cristo, ok? Da palavra promulgada para 1000 gerações, do pacto concluído com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o erigiu como lei para Jacó, para Israel como aliança para sempre, tá vendo? Então ele fez aliança lá com os patriarcas, depois ele vai fazer com Moisés, e depois a última com Jesus Cristo, ok? Onde estávamos? Tá. Dizendo, eu te dou uma terra, Canaã, como a vossa parte de herança, lá onde podeis ser contados, pouco numerosos estrangeiros no país. Então, Deus prometeu dar terra de Canaã para Israel, terra que nem era deles, era dos pagãos, e Deus cumpriu a promessa, está lá no livro de Josué, né? Josué, Juízes, a gente vê que Deus, a promessa que ele tinha feito a Abraão de dar a terra de Canaã para Israel, ele cumpre. Em Josué, Juízes, a gente vê isso, né? Nós já vimos aí. Eles iam de nação em nação, de um reino para um povo diferente, não deixou que ninguém os oprimisse, por causa deles até reis castigou. Não toqueis em quem me é consagrado, nem façais mal a meus profetas. Então, Deus, ele combatia por Israel, é o que a gente está vendo até agora, não é? Deus amava Israel e Deus combatia por Israel, não é? Cantai ao Senhor, terra inteira, proclamai dia após dia sua salvação. Narrai às nações a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas. Pois o Senhor é grande e muito digno de louvor, mais temível que todos os deuses,
nada são todos os deuses das nações. Então, gente, Deus queria colocar na cabeça de Israel que o único Deus era o Senhor. Tá? Que aqueles deuses pagãos ali não eram Deus coisa nenhuma. Então, por isso que Deus insistia tanto para Israel não cair na idolatria. Deus queria formar o seu povo e que o seu povo adorasse um único Deus. Tá? Foi o Senhor quem fez os céus, diante dele esplendor e majestade, e o seu santuário poder e alegria. Então, gente, tudo que existe foi Deus quem criou. Tá? Então, ninguém criou Deus. Quando a gente pergunta, né? E quem criou Deus? Ninguém. Deus é o criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Está lá no nosso credo. Não é? Rendei ao Senhor, famílias dos povos, rendei ao Senhor glória e poder. Rendei ao Senhor a glória do seu nome. Apresentai a oblação, trazei a sua presença. Adorai o Senhor nos seus átrios sagrados, tremei diante dele terra inteira. Então só podemos adorar a Deus, tá vendo? Ninguém pode ser adorado como Deus, a não ser a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Senão vira idolatria, ok? Essa oblação aí são sacrifícios, né? Todos os nossos sacrifícios que nós prestamos a Deus. Ele fixou o universo inabalável, que o céu se alegre, exulte a terra. Dizei entre os pagãos, é o Senhor que reina, tá vendo? Tudo aquilo que eu já expliquei, tudo aquilo que existe fora do nada foi Deus quem fez. Todas as criaturas, visíveis e invisíveis, no céu e na terra. Até o demônio foi Deus quem criou, só que Deus o criou bom, ele que se tornou mal. Entendeu? Ressoe o mar e tudo que ele encerra. Rejubile o campo e tudo que ele produz. Gritem de alegria todas as árvores das florestas, na presença do Senhor, pois ele vem para julgar a terra, tá vendo? Então, gente, tudo pertence a Deus, tudo é dele, o mar, as florestas, né? Ele diz lá no livro do Êxodo, toda essa terra é minha. Né? Nós somos dele também, está lá no Salmo. Então, gente, tudo pertence ao Senhor. Nós só existimos porque o Senhor quis. Se o Senhor não quisesse, nós não existiríamos. Tá? Então, toda criatura depende do Criador para viver. Até o ateu. Tá? Não importa se acredita em Deus ou se não acredita. Tá? Mas nós dependemos, né, de Deus para viver. Tá? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque eterno é o seu amor. Olha aí, tá vendo? Só Deus é bom. Então Deus não pode fazer o mal. Coloque isso na sua cabeça. O mal não vem de Deus. O mal vem do pecado do homem. Diz aqui bem claro. Tá? Só Ele é bom. Eterno é o seu amor. Então, gente, essa é a única definição de Deus em toda a Bíblia. Deus é amor. Mas não é o amor de novela, não. É o amor ágape. O amor, né, é mais puro que existe. Só que o amor, muitas vezes, você tem que castigar. Não é porque Deus é amor que Deus vai passar pano nas nossas atitudes erradas. Deus é pai, mas não é paternalista. Errou, tem que pagar. Entendeu? Dizei, salva-nos, Deus de nossa salvação. Reina-nos, retira-nos do meio dos pagãos, para celebrarmos o teu santo nome e nos gloriarmos em teu louvor. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, desde sempre e para sempre, e que todo o povo diga amém, aleluia, ou seja, assim seja, aleluia. Então esse Deus de Israel, que se revelou lá no Antigo Testamento, hoje é o que? Israel hoje é a igreja. E hoje, né, o nosso Deus é quem? É a Santíssima Trindade. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, que é um só Deus, mas são três pessoas, mas é um único Deus. Não são três deuses. Ah, eu não entendo. Mas é isso que Jesus nos revelou. Esse Deus de Israel se manifestou no Filho, depois o Filho, né, mandou o Espírito Santo, né, o Consolador. Tá? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Então Deus é um só, mas são três pessoas. Davi deixou lá diante da arca da aliança do Senhor, né, Asaf e seus irmãos para garantirem um serviço permanente diante da arca, conforme o ritual cotidiano.
Deixou também Obed-edom e seus 8 irmãos. Tá? Quanto ao sacerdote Sadoc e aos sacerdotes, seus irmãos, Davi o deixou diante da habitação do Senhor, no lugar alto de Gabaão, para oferecerem ao Senhor holocaustos perpétuos sobre o altar dos holocaustos, de manhã e de tarde, e fazer tudo o que está escrito na lei que o Senhor prescrevera a Israel. Então, gente, os judeus, eles celebravam um sacrifício às 6 da manhã e às 6 da tarde a Deus. Tá? Hoje já não fazem mais isso, porque eles não têm mais o templo. Não é? E também nós cristãos não fazemos, porque o nosso sacrifício é o sacrifício de Jesus na cruz, que é perpetuado na Santa Missa, ok? Estavam com eles, não é? O restante da elite designada nominalmente para render graças a Deus, porque eterno é o seu amor. Na companhia deles estavam os encarregados de tocar as trombetas, os símbolos e os instrumentos que acompanham os cânticos divinos. É a música, né, gente? Que eu já falei um pouco nas aulas anteriores, tá? Existe a música na liturgia também, tá? A igreja é a favor da música, tá? Mas a música tem que ser de acordo com a liturgia. Não vai cantar qualquer música na missa, não é? Agora, fora da liturgia, você pode, né, até ouvir sua música secular, né, que seja uma música que presta. Mas na liturgia não pode ser qualquer música. Tem que ser a música apropriada para aquele dia, ok? Os filhos eram encarregados da porta. Todo o povo partiu, cada um para a sua casa, e Davi voltou para abençoar a sua casa. Tá vendo, gente? Então, Israel dava muito valor à bênção. Tá? Então, abençoe seu filho. Você que é pai, você que é mãe, não sai de casa sem abençoar o filho. Não é? A bênção do pai e da mãe é uma bênção muito forte. Tá? Então você que é pai, você que é mãe, não deixe seu filho sair sem dar a bênção. Tá? E você ensina seu filho a pedir a bênção. Bença pai, bença mãe, que o pai vai falar, Deus te abençoe. Tá? Não é o pai que está abençoando, é Deus através do pai e da mãe. Tá? Então peça a bênção ao seu pai, sua mãe. Se você ainda tem vovó, peça a bênção a eles. Tá? E também a bênção do sacerdote. Aqui, quem está abençoando era o rei, não é? Em nome de Deus. Então, quando você estiver diante de um sacerdote que é um ministro de Deus, não esqueça de pedir a bênção. Bença, padre. Até isso se perdeu. Toda vez que eu chego perto de um sacerdote, de um diácono, de um bispo, bença, senhor bispo, bença, padre, bença, diácono. Deus te abençoe. É um ministro de Deus que está te abençoando. Então, gente, não vamos perder essas coisas. O mundo hoje... Por que o mundo hoje está como está? Porque se perdeu tudo isso. Não é? Hoje não se pede mais a bênção nem do padre, nem do pai, nem da mãe. São pessoas, gente, que são escolhidas por Deus para nos dar a bênção. E essa bênção é de Deus, não é deles. Então, ensine seu filho a pedir a bênção ao pai, à mãe, ao avô e à avó, e também aquele que é ordenado, o diácono, o bispo e o padre. Ok? No capítulo 17, nós vamos ver aí a profecia de Natã. Isso está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Mas essa bênção é tão importante que eu quero ler novamente com você. Tá? No capítulo 17 aí. Profecia de Natã. Ok? Natã era um profeta que foi designado por Deus, o profeta age em nome de Deus, para ir até Davi. Quando Davi se instalou em sua casa, disse ao profeta Natã, eis que habito numa casa de cedro, e a arca da aliança do Senhor está sob a tenda. Natã respondeu a Davi, faz tudo o que estiver em teus planos, porque Deus está contigo. Olha que coisa importante, tá vendo? Então o profeta falou, você vai prosperar, por quê? Porque Deus está com você. Ok? Então, gente, se Deus está conosco, tudo vai bem. Agora, se Deus não está conosco, tudo vai mal. Mas naquela mesma noite, a palavra de Deus foi dirigida a Natã nestes termos. Vai dizer a Davi, meu servo, assim fala o Senhor. Não serás tu quem me construirá uma casa para eu nela morar. Sim, jamais morei numa casa, desde o dia em que fiz Israel,
subir até hoje. Mas eu passava de tenda em tenda e de abrigo em abrigo. Durante todo o tempo em que caminhei com todo Israel, acaso disse eu a algum dos juízes de Israel, que designei como pastores do meu povo, por que não me construíres uma casa de cedro? Eis agora o que dirás a meu servo Davi. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Fui eu quem te tirou do pastoreio, de trás das ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Então isso está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, né? Quando Davi, Saul, né? Deus tirou o reinado de Saul, porque ele desobedeceu a Deus. Então Deus deu esse reinado a Davi. Né? Então o pai de Davi, que se chamava Jessé, tinha vários filhos, mas Deus queria Davi. Então tirou ele lá, ele era pastor de ovelhas, Deus tirou ele lá do pastoreio para vencer o gigante Golias e depois ser rei de Israel. Tá? Então Deus está falando aqui. Foi ele que escolheu, tá vendo, gente? Então é Deus quem escolhe. Tá? Isso chama-se vocação. Tá? É Deus que escolhe os padres, é Deus que escolhe os diáconos, é Deus que me escolhe para fazer esse trabalho. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui não foi eu que escolhi, foi Deus que me escolheu. Tá? Então a gente não faz nada por conta própria, tudo é da vontade do Senhor, tudo é graça dele. Tá? Estive contigo por toda a parte onde ias, exterminei diante de ti todos os teus inimigos. Dar-te-ei um renome igual ao dos mais ilustres da terra. Escolherei um lugar para Israel, meu povo, lá o estabelecerei e ele habitará neste lugar, sem ser inquietado, e os maus não tornarão a oprimi-lo como outrora, desde quando estabeleci juízes sobre o meu povo Israel. Então aqui Deus está contando para Davi tudo o que ele fez desde lá da época dos juízes. Né? Que Deus esteve sempre com o povo, mesmo quando o povo caía na idolatria, né? Deus sempre fazia, né, Israel triunfar. Né? Então Deus, através do profeta Natan, contando isso a Davi. Né? E falando que Deus vai estar com ele, por quê? Porque ele era fiel a Deus. Ok? Eu anuncio que o Senhor te fará uma casa, e quando se completar o tempo de que reunires teus pais, manterei depois de ti a tua posteridade. Vai ser um dos teus filhos, cujo reinado firmarei. Ele me construirá uma casa e eu firmarei o seu trono para sempre. Aqui ele está falando de duas pessoas. Ele está falando primeiro de Salomão, que vai construir o templo de Jerusalém, mas está falando também do Messias, Jesus, que Jesus é da descendência de Davi. Por isso que ele fala aí, vai ser um reino que vai durar para sempre. E o profeta Daniel também fala a mesma coisa. O reino do Messias vai durar para sempre. Não é um reino que vai durar um tempinho e vai acabar. Então a gente sabe que Jesus, o reino dele, né, não acaba. Né? O Senhor vai reinar para sempre, hoje e sempre. Tá? Ele me construirá uma casa e firmarei o seu trono para sempre. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Não lhe retirarei o meu amor, como retirei daquele que te precedeu. Está falando de Saul, né? O primeiro rei de Israel que Deus abandonou porque ele caiu, inclusive, né, naquele pecado lá. Deus falou para ele não procurar espiritismo, né? E ele procurou lá aquela mulher, está lá em 1 Samuel capítulo 28, né, aquela mulher para consultar um espírito de Samuel. E Deus ficou bravo com ele. Mantê-lo-ei para sempre na minha casa e no meu reino, e o trono será firme para sempre. Natan comunicou a Davi todas estas palavras e toda essa revelação, tá vendo? Então Deus falava com o profeta e o profeta trazia uma mensagem para o rei. Tá? Então Deus falou com Natan e Natan passou. Falou que o filho dele ia construir um templo para Deus, Salomão, e a descendência de Davi terá um reino para sempre. O Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Aí Davi vai fazer uma oração a Deus, mais uma. Tá? Então o rei Davi entrou, sentou-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E o que é a minha casa para me teres
conduzido até aqui. Mas isso é pouco demais a teus olhos, ó Deus. E estende as tuas promessas à casa do teu servo para um futuro longínquo. Tu me fazes ver como um grupo de homens, aquele que elevas, ó Senhor Deus. Que mais poderei fazer, Davi, para ti, em vista da glória que me deste ao teu servo? Tu mesmo distinguiste o teu servo, o Senhor em consideração a teu servo, e segundo o teu coração, tá vendo? Davi era o rei segundo o coração de Deus, tá vendo? Deus amava Davi. Tiveste essa magnificência de revelar todas estas grandezas. O Senhor, não há ninguém como tu, e não há outro Deus senão tu. Como ouviram os nossos ouvidos? Acaso existe sobre a terra outro povo como o teu povo Israel? Que um Deus tenha ido resgatá-lo para dele fazer o seu povo, para torná-lo famoso e operar em seu favor grandes e terríveis feitos, expulsando nações diante deles, né, do teu povo, que resgataste do Egito. Então aqui, né, Davi, os judeus, gente, eles tinham uma história que os antepassados passavam de geração em geração. Então eles sabiam tudo aquilo que Deus tinha feito pelo povo, tinha libertado o povo lá do Egito. Né? Então o judeu, ele é muito nacionalista, né? Ele tem a história, né, passa de pai para filho. Não é? Então Davi, através dos seus antepassados, Davi sabia tudo que Deus tinha feito por Israel, tirando ele lá da escravidão do Egito. Não é? Então por isso que ele fala aqui com Deus. Constituíste o teu povo Israel como povo teu para sempre, e tu, Senhor, te tornaste o seu Deus. E agora que permaneça para sempre, ó Senhor, a promessa que fizeste a teu servo e a tua casa, e faze como disseste, que essa promessa subsista e que teu nome seja engrandecido para sempre. Que se diga, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. Ele é o Deus para Israel. A casa de Davi, teu servo, será confirmada diante de ti. Tá vendo? Então, gente, era uma coisa que vinha, né, de geração em geração, né, que os judeus passavam para que todo mundo ficasse na fé monoteísta, ou seja, no único Deus que eu já expliquei. Pois foste tu, meu Deus, que revelaste a teu servo, que lhe havias de construir uma casa. Eis porque o teu servo se acha diante de ti a rezar. Olha aí, tá vendo? Então, gente, a gente tem que rezar quando a gente estiver diante de Deus. Parar um minuto do nosso dia. Porque se a gente não reza, a gente não tem força. E o que é rezar ou orar? É você estar em diálogo com Deus, em conversa com Deus. Gente, é só a gente ver o exemplo de Jesus. Jesus não precisava de rezar. Por quê? Porque ele era Deus, ele era o Filho de Deus. E Jesus passava horas em oração ao Pai. Isso está lá no Evangelho de São Lucas, São Mateus. Jesus permanecia horas em oração, né? Tanto que ele ficou bravo com os apóstolos. Vocês não podem rezar comigo aqui 1 hora? Os discípulos estavam dormindo. Então, gente, nós temos que rezar. O cristão que não reza, ele não tem força para vencer as coisas do dia a dia. Então, seja rezar, seja orar, para nós é a mesma coisa, mas não deixe de rezar. Tá? Se coloque diante de Deus, não faça nada sem rezar antes. Tá? Tudo que você for fazer, reze, para que tudo saia bem. Mas o cristão não reza, né? O católico não reza, aí quer que Deus abençoe? Aí não vai abençoar mesmo, meu amigo. Então, aprenda com Davi, né, com Jesus. Eles estavam sempre em oração a Deus. Os homens de Deus sempre estavam em oração a Deus. Pode reparar. Tá? Tu, então, consentiste em abençoar a casa do teu servo. Pegue esse texto para você. Que Deus possa abençoar a casa do teu servo. Você não é um servo do Senhor? Uma serva do Senhor? Então que o Senhor possa abençoar a tua casa, meu irmão e minha irmã. Pega essa palavra para você. Pega essa bênção para você.
Que o Senhor possa abençoar a casa do teu servo, para que ela perdure para sempre na tua presença. Anote esse texto, meu irmão. Anote esse texto, minha irmã. Coloque aí na porta da tua casa. Que a tua bênção, Senhor, esteja comigo, no meu lar, na minha família e perdure para sempre. Nós temos que aprender com os homens de Deus. Não é? Então, vamos lá, vamos. Pega esse texto, anote esse texto. Tá? Pois foste tu, Senhor, que abençoaste, ela é bendita para sempre. Olha, tá vendo, gente? A casa que estiver a bênção de Deus será abençoada para sempre. Gente, o que mais a gente vê é as pessoas dizerem: minha casa é um inferno. O Padre Léo tem uma pregação sobre isso, em que ele fala que muita gente chegava perto dele para falar: minha casa é um inferno. Poucos chegavam diante dele para falar: minha casa é um céu. Mas por que não é céu? Por quê? Porque você não reza. Você não pede a bênção de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, peça, reze todos os dias quando você levantar. Peça ao Senhor que ilumine os teus caminhos, da tua família, não é? Que a sua casa seja uma casa abençoada, que nenhum mal chegue perto de ti, dos seus, não é? Então, mas não reza. Gente, nós temos que entender que nós estamos numa batalha. É a batalha do bem contra o mal. O diabo, gente, ele tá. Pena que muita gente não acredita nem que ele exista. Nós estamos numa batalha. E sozinho a gente não consegue vencer. Por que que os santos, né, viviam com o terço na mão, com a palavra de Deus na mão, rezando? Por quê? Porque se a gente não se encomendar a Deus, gente, o mundo nos derruba. As coisas do mundo nos derrubam. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que rezar e pedir a Deus que nos livre de todos os males, nos proteja de todo o mal. Esse mal que nós rezamos no Pai Nosso é o demônio, tá? Que quer nos derrubar. Ele quer nos derrubar. E se a gente não tiver a graça de Deus, não tiver a bênção de Deus, a gente acaba sucumbindo. Ok? Aí no capítulo 18, não é, vai falar das guerras de Davi, que eu não vou ler, porque nós já lemos, né, no livro de Samuel e no livro de Reis. Então, se você quiser ler, aí no capítulo 18, vai falar dessas guerras de Davi contra os pagãos. Eu não vou ler, tá? O capítulo 18 e o 19 eu vou passar, porque nós já lemos, tá? O 20 também vai falar das guerras, né, das batalhas, não é, contra os filisteus. Então essa parte aí nós podemos passar, ok? Vamos aí para o capítulo 21. Capítulo 21, tá? Eu passei o capítulo 18, 19 e 20, porque fala das guerras entre Davi e os pagãos, e Davi vai vencer todos eles, porque Deus estava com ele, mas nós já lemos isso lá no livro de Samuel, não precisamos ler novamente. Agora nós vamos para o capítulo 21, que vai acontecer o recenseamento do povo. O que é o recenseamento? O recenseamento é como se fosse o censo para nós hoje, do IBGE, não é? Então, só que vai acontecer uma coisa interessante. Olha o que vai dizer aí no capítulo 21. O recenseamento de Israel. Olha só o que diz no versículo 21. Satã levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento de Israel. Olha só que interessante. É mole? Então, gente, diz aí uma coisa muito interessante. Satã levantou-se contra Israel
e induziu Davi a fazer o recenseamento de Israel. Olha aí, tá vendo? Então, gente, isso que ele fez com Davi, ele faz com cada um de nós. Tá? Ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. O diabo, gente, ele não é Deus, ele é uma criatura, mas ele tem um poder muito mais forte do que o nosso. Por quê? Porque ele é um anjo. Tá? E Deus não tira o poder dele. Por quê? Porque a carta aos Romanos diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Claro que o poder dele está subordinado a Deus. Ele só age com a permissão de Deus. Mas muitas vezes Deus permite até que ele tente uma pessoa de Deus, vamos dizer assim. Igual Jó. Nós vamos ver que Deus permite que ele tente Jó. Mas por quê? Porque ele sabe que Jó tem condição de vencê-lo. Então, aqui, ele induziu Davi a pecar contra Deus. Tá? Então, ele não é onisciente, ele não pode ler o nosso pensamento. O demônio ele não pode ler o nosso pensamento, mas por que muitas vezes ele faz a gente cair no pecado? Porque olhando as nossas ações, ele pode nos induzir ao pecado. Por exemplo, se ele vê que nós somos fracos no sexo, não é? Ele pode nos tentar para que você traia sua esposa. Entendeu? Então, isso ele pode fazer. Tá? Então, a igreja ensina isso. Por isso que a gente tem que estar sempre na graça de Deus. Tem que estar sempre junto com o Senhor. Porque se a gente estiver junto com Deus, aí sim. Aí a gente pode lutar contra ele. Tá? Quem está na presença de Deus, quem está na presença da Virgem Maria, e só se realmente Deus permitir. Ok? Então, gente, aqui diz que ele levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Ide e fazei o censo de Israel de Betsabé até Dan, e na volta fazei-me conhecer o seu número. Joabe respondeu: Que o Senhor multiplique por 100 o número do seu povo. Senhor meu rei, acaso não são todos eles servos do meu senhor? Por que então meu senhor faz essa pesquisa? Porque ele quer ser causa de pecado para Israel? Mas a ordem do rei prevaleceu contra Joabe. Partiu Joabe, percorreu Israel inteiro e depois voltou a Jerusalém. Joabe entregou a Davi o número total do povo. Todo Israel contava 1.100.000 homens aptos para a guerra, e Judá 470.000 aptos para a guerra. Tanto havia repugnado a Joabe a ordem do rei, que ele não tinha recenseado nem Levi e nem Benjamim. Então, gente, induzido pelo inimigo, Davi acabou fazendo o recenseamento de Israel. Só que Deus vai ficar bravo com ele por causa disso, ok? Deus viu com desgosto esse fato e feriu Israel. Então Davi disse ao Senhor: Pequei gravemente fazendo tal coisa, mas agora perdoa, eu te peço, esta falta ao teu servo, pois cometi uma grande loucura. O Senhor disse então a Gade, o vidente de Davi: Vai dizer a Davi, assim fala o Senhor: Eu te proponho 3 coisas, escolhe uma delas e te farei. Veio então Gade até Davi e lhe disse: Assim fala o Senhor, escolhe 3 anos de fome ou uma derrota de 3 meses diante dos teus adversários, atingindo-te a espada dos teus adversários, ou ainda a espada do Senhor e 3 dias de peste na terra, devastando o anjo do Senhor todo o território de Israel. Pondera agora o que devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: Estou numa grande aflição, que eu caia nas mãos do Senhor, pois imensa é a sua misericórdia, mas não caia nas mãos dos homens. O Senhor enviou, portanto, a peste sobre Israel, e pereceram 70.000 homens de Israel. Depois Deus enviou o anjo a Jerusalém para exterminá-la, mas no momento de exterminá-la, o Senhor viu e se arrependeu deste mal, e disse ao anjo exterminador: Basta, retira a tua mão.
E o anjo do Senhor achava-se então perto da eira de Onã, o Jebuseu. Erguendo os olhos, Davi viu o anjo do Senhor entre a terra e o céu, tendo na mão a espada desembainhada, voltada contra Jerusalém. Vestidos de panos de saco, Davi e os anciãos prostraram-se com o rosto por terra, e Davi disse a Deus: Não fui eu quem mandou recensear o povo? Não fui eu quem pecou e cometeu esse mal? Mas estes, o teu rebanho, que fizeram? O Senhor, meu Deus, que tua mão pese sobre mim e sobre a minha família, mas que teu povo escape da desgraça. O anjo do Senhor disse então a Gade: Que Davi suba e eleve um altar ao Senhor na eira do Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra que havia dito em nome do Senhor. Ao se voltar, viu o anjo e se escondeu com seus 4 filhos. Estava debulhando trigo, quando Davi veio ter com ele. Onã olhou e viu Davi, e prostrou-se diante de Davi com o rosto por terra. Davi disse então a Onã: Cede-me o local para que eu aí consagre um altar para o Senhor. Cede-me pelo teu valor em dinheiro, assim o flagelo se afastará do povo. Onã disse então a Davi: Toma-o e que o Senhor, meu rei, faça o que lhe parecer bem. Vê, eu te dou os bois para os holocaustos, tá? E faça o que lhe parecer bem. Pegais a lenha com o trigo para a oblação. Tudo isso te dou. Mas o rei Davi respondeu a Onã: Não, quero comprá-lo pelo seu valor em dinheiro, pois não quero tomar para o Senhor que te pertence, assim oferecer holocaustos que nada me custem. Davi deu a Onã pelo terreno peso de 600 siclos de ouro. Davi construiu lá um altar para o Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu, fazendo cair fogo do céu sobre o altar dos holocaustos, e ordenou ao anjo que recolocasse sua espada na bainha. Nesta época, vendo que o Senhor lhe havia respondido na eira de Onã, o Jebuseu, Davi ofereceu lá um sacrifício. A habitação do Senhor que Moisés tinha feito no deserto e o altar dos holocaustos achavam-se nesta época no lugar alto de Gabaon. Mas Davi não tinha podido ir até lá perante Deus, tanto o amedrontara a espada do anjo do Senhor. Então, gente, Davi, ele ficou com medo de Deus, do anjo, por causa do que ele fez, não é? Ele, induzido pelo mal, ele acabou fazendo o recenseamento do povo que Deus não tinha ordenado, ok? Bem, gente, não podemos interpretar isso ao pé da letra, não é? Que Deus era mal. Nós vimos lá atrás que Deus não pode fazer o mal, tá? Isso era a cultura deles, que achava que tudo vinha de Deus, o bem e o mal. Já expliquei isso aqui muitas vezes, tá? Só que errou, tem que pagar, não é? Davi errou e infelizmente, né, acabou o povo ter que pagar. Mas outra coisa, o anjo de Deus é mensageiro. Então o anjo ali, né, ele faz o que Deus manda, ok? Essa espada, isso é tudo simbólico, né? O anjo não tem espada, o anjo é espírito, não é? Só que ele se materializa, não é? A mesma coisa quando diz que anjo tem asa. Anjo não tem asa, anjo é espírito, não é? Mas o anjo, ele é um mensageiro, ele faz aquilo que Deus manda, não é? Então Davi ficou com medo, não é? Mas depois ele acabou fazendo um altar para Deus e Deus acabou perdoando Davi, ok? Então, gente, então nós sabemos que existe o bem, existe o mal. O mal vem do inimigo e o bem vem do Senhor, amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.